Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast, esse podcast que traz todas as informações para vocês no mundo de relacionamento com o cliente. Por que eu falo no mundo de relacionamento com o cliente? Porque além de a gente falar, obviamente, da experiência do cliente, da satisfação do cliente, do atendimento ao cliente, a gente fala de todos os assuntos correlacionados. A gente fala aqui também um pouco sobre a carreira dentro dessa área, a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre gestão e a gente fala também de diversidade e representatividade, porque jamais eu deixaria de abordar esse tema tão importante. Então, antes de eu começar a dar o start no episódio de hoje, eu quero pedir para você ir lá no nosso canal no YouTube, no YalabaCast, se inscreva para você receber todas as notificações sempre quando sair um novo episódio. Não esquece de curtir, comentar e também compartilhar os episódios para que as outras pessoas também tenham alcance a essa mensagem. E nas plataformas de streaming, você que curte aí ouvir um som enquanto está arrumando casa, correndo, fazendo sua atividade física, a gente está na Apple Podcasts e no Spotify. Chega lá, segue, deixa sua estrelinha, para a gente saber que o trabalho que a gente está colocando aqui está fazendo sentido para você. E como vocês podem ver, aqui na mesa está o livro, né? O meu livro, que é o primeiro livro sobre a cultura people-centric aqui no Brasil, e é o livro que deu título a esse episódio de podcast. Então vocês podem aproveitar, o QR Code está aparecendo aqui na tela para vocês poderem fazer a aquisição também do seu exemplar, que vocês vão receber na sua casa, devidamente autografado por mim, com uma mensagem super especial. Bom, agora vou apresentar a minha convidada do dia de hoje. Hoje eu sei que a resenha vai ser boa e vai ser intensa, viu? Porque pensa em duas mulheres aqui que gostam de falar. Gente, vocês vão ver, tá? A minha convidada de hoje é a Daniela Dias, líder de CX no iFood e cofundadora da comunidade Mulheres de CX e de CS. Seja bem-vinda, Daniela. Muito que bom receber obrigada. você aqui. Nossa, hoje o papo vai ser longo, viu, galera? Quanto tempo a gente tem? 4 horas? 5? Pode ser, Pode né? ser? Acho Então que tá bom. Dá pra ser tranquilo. Boa. Felicidade de receber aqui. Prazer A todo gente meu. se conhece aí há quase um ano, né? Quase um pouquinho um ano. de um ano. Tive a felicidade de conhecer a Dani dentro de uma comunidade que a gente está pertencente ali em comum. Apesar de nós termos comunidades, a gente vai falar sobre comunidade aqui no decorrer do episódio, mas na oportunidade eu ainda não tinha, mas a Dani já tinha, a gente se conheceu dentro de uma outra comunidade. Exatamente. Então, o quão é importante as existências das comunidades onde geram conexões e relacionamentos, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto aí da comunidade, eu quero começar, Dani, abordando você que hoje está nesse universo, trabalhando nessa área toda de experiência do cliente, você tem uma comunidade voltada, né, com profissionais voltada para essa área. Em que momento que essa parte de experiência do cliente surgiu na sua vida? Foi algo que você sempre trabalhou, desde a época de faculdade, e percorreu vários caminhos até chegar no estágio, né, no ponto de liderança que você está hoje? Ou foi algo que, num momento, você tropeçou e, poxa, eu gostei desse universo? Fala um pouco pra gente dessa sua construção aí da jornada para esse momento que você está vivendo hoje. Boa, bacana. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, até para poder elucidar melhor para as pessoas, né? A gente sabe que a tua audiência, a gente tem pessoas de vários momentos de carreira, mas muitas pessoas que estão começando, né? Que se veem nesse mundo e falam assim, putz, por onde eu vou? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, assim, gente, dá certo, tá bom? Deu certo aqui pra gente, não deu? E a Yalabá tem uma parte da história dela muito forte com o atendimento, né? Sim. Eu também tenho. Então, vou tentar resumir essa trajetória. Sou da periferia de São Paulo, Zona Leste. Estudei em escola pública, grande parte da minha vida. E aí, eu cheguei no momento, 18 anos, faculdade. O que eu vou fazer? Fui fazer nutrição em Yalabá. Fiz 2 anos de nutrição. Amava. Só que, como uma pessoa que mora na periferia, com uma situação familiar bem complicada, faltou o principal, grana, para continuar. E aí, então, essa parte de grana ficou muito complicado para cursar um curso da área da saúde que é tão caro. Então, eu falei, vou fazer outro curso e fui lá, então, para RH. E fiz os 2 anos de faculdade. Depois eu saí em Alabá como uma pessoa sem preparo, de fato, para o mercado. É um mercado muito fechado, porque já queriam pessoas com muita experiência em recursos humanos e eu não tinha nenhuma. E aí surgiu o atendimento. Eu fui trabalhar como operadora de atendimento numa empresa terceirizada para uma companhia aérea. E lá eu comecei a conhecer outras pessoas que já trabalhavam há mais tempo e aí a gente começou a fazer várias conexões. De lá surgiu a oportunidade de começar numa companhia aérea que estava iniciando no mercado, a Azul. E aí eu entrei na Azul como operadora de atendimento. Passei lá por áreas de qualidade, a própria área de atendimento, área de treinamento, onde a gente apoiava. E aí eu descobri
que eu estava grávida. Depois de muito tempo, casada, engravidei, fiquei de licença. Quando eu voltei, acho que é um sentimento de muitas mães, né? E agora, será que meu emprego vai ser mantido? Será que eu vou dar conta, né, com um bebê pequeno? E aí que a minha vida começou a mudar. Eu comecei a estudar sobre NPS. Eu comecei a fazer contato para clientes que tinham respondido a pesquisa da Azul. E aí eu comecei a mergulhar. Fiz cursos gratuitos de NPS, comecei a entender o que era a experiência do cliente de fato. E aí eu vi que era muito além de uma métrica, que era muito além de uma pesquisa. E aí fui convidada, depois de um ano, trabalhando com esse processo que hoje a gente chama de Closing the Loop. Trabalhando com isso, eu fui convidada a integrar a equipe de experiência do cliente da Azul. E aí lá eu fiquei por alguns anos, fui para Dots, fui convidada a ir para Dots, onde eu também trabalhei como experiência do cliente. E hoje cheguei no iFood para trabalhar com a experiência do parceiro, que é a experiência do cliente B2B. Então, passei por tudo isso. Não foi a minha primeira escolha, né? Lembrando que eu iria fazer nutrição. Sim, a sua opção até então era outra. A minha opção até então. Mas eu me descobri. E eu vou te falar que eu me descobri atendendo mesmo. Quando a gente pega um problema no atendimento, né? Acho que a primeira reação é, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas quando você resolve, é tão satisfatório. E quando você tem uma pessoa do outro lado da linha que fica grata por você ter resolvido, que entende muitas vezes que não dependia de você, mas que você deu o seu máximo, é maravilhoso. E aí eu aprendi que trabalhar com clientes é uma das maiores alegrias da minha vida. E desde então eu estou aqui. Mais de 10 anos trabalhando com atendimento, com experiência. E eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu quero fazer nutrição, tá? Mas só por hobby. Em um momento vai voltar, né? Tipo assim, pra poder sanar aquela vontade. Mas é muito bacana ouvir você falando isso, porque eu tenho a percepção, até pelo sentimento também, pelo fato da trajetória também, foram alguns longos anos ali dentro do atendimento, depois alguns longos anos como gestora de atendimento de time direto, que para você estar no atendimento, né? E quando você compreende, na verdade, a riqueza que é você trabalhar ajudando pessoas, porque é o papel do atendente. Eu falo que o atendimento ele é sobre servir. Para mim, ele é basicamente isso. Por quê? É o seu momento de você ou atender a necessidade de uma outra pessoa, ou você solucionar um problema, porque a pessoa que está no atendimento, dependendo do ramo do serviço, é você solucionar problema 20 Só problema. todos os dias do seu expediente. Eu, na empresa que eu trabalhei também, que era de saneamento básico, que, ou seja, nos serviços essenciais, era todos os santo dia resolvendo problemas. E ali, o sentimento é exatamente como você sinalizou. É a satisfação de quando você vê que a sua iniciativa, né, o seu estar ali, que no caso é a sua função, porque você está, né, ali com esse papel, mas quando você de fato, né, consegue entregar a solução, dar uma resposta para a pessoa, que por vezes pode ser que ela não queria, mas a forma como você expõe, né, a sua proatividade de querer solucionar, a receptividade por parte dela, de como ela abraça isso, como ela te agradece, cara, é algo muito engrandecedor. O sentimento que a gente tem ali naquela oportunidade, você fala assim, caramba, parece que todos os outros 20 que me xingaram no dia inteiro, eu esqueci. Foi neutralizado. É sobre isso. E quando você trabalha com atendimento, é muito inspiracional, porque você conhece histórias, você conhece dores de clientes, você conhece as alegrias de clientes. E eu tive a oportunidade de trabalhar num segmento que é muito bom, assim, porque você trabalha com sonhos, né? Trabalhar com viagem é você trabalhar com sonhos. São momentos de alegria, né? Mas que podem tornar frustrações. Sim, na sua grande maioria são momentos de alegria. Então, você ter esse tipo de atendimento é muito bom. Mas também é muito difícil quando você lida, por exemplo, com situações de luto, quando você lida com situações de cancelamento, que às vezes a pessoa vai perder o negócio da vida dela por 10 minutos de atraso num voo. Então, tudo isso serve de bagagem para que você possa dar o seu melhor e se preparar cada dia mais para você servir, servir e servir. Eu lembro que logo quando eu entrei na Azul, e aí eu tive uma sorte muito grande, porque eu já entrei numa empresa que tem uma cultura centrada no cliente. E eu lembro muito bem que a nossa primeira interação lá foi com o presidente e com os VPs. E eles falavam que um dos valores da Azul na época era servir, servir e servir. E isso eu levo para minha vida. Eu fiquei quase 12 anos na Azul. Então, desde operadora de atendimento até analista de experiência do cliente.
E foi uma escola, assim, maravilhosa. Do que fazer, do que não fazer, como todas as empresas. Mas muito dessa cultura centrada no cliente, eu acho que aflorou dentro de mim por estar num lugar assim. E a gente puxa, né, como pessoas que trabalham com a área de CX, que não adianta a centralidade no cliente estar aqui, ó. Ela tem que vir de cima para baixo. Sim. E às vezes quando a gente fala isso, até parece repetitivo, chato, né? O clichê, né? O clichê, todo mundo mas CX, todo mundo né? diz isso, né? Todo mundo sabe disso. Exatamente. Mas Pelo menos deveria saber. Pois é, o óbvio precisa ser dito, né? Sempre. Mas é algo que eu não me canso de repetir justamente por isso, porque empresas que têm essa cultura de cima para baixo, você vê o destaque que elas têm no mercado. E são tantas, né? Como o próprio iFood e como tantas outras. Então, é uma coisa que eu, de fato, não canso de repetir, não canso de levar essa bandeira, que cultura centrada no cliente é algo que tem que ser trabalhado por todos, para todos, em todos os locais da empresa. Concordo absolutamente, até porque se a gente extrair, né? Porque, é algo que se tornou estratégico, cultura centrada no cliente, mas a gente tem que se atentar aqui à semântica. Cultura. O que é cultura? Cultura é justamente, né, quem é aquela empresa, qual é o papel daquela empresa, né? O que ela quer expor. É a identidade. Eu falo que a cultura é a identidade. Exato. Cada um tem a sua, que até pode colocar dessa forma. Nós podemos ter ali várias empresas entregando os mesmos tipos de serviço, mas nunca será igual. Por quê? Porque cada uma tem a sua cultura. A cultura é a identidade da empresa. E aí a gente levando para esse lado cultural, e precisa ser de cima para baixo e compartilhado com todo mundo, por quê? Porque a cultura é isso. A cultura é a empresa viva. A empresa é um organismo vivo, que é constituído por quê? Pessoas. E aí o papel fundamental do líder, é um dos pontos que eu coloco, até no próprio livro, né? Porque eu, como eu falo da cultura centrada nas pessoas, não do cliente, eu falo das pessoas e eu trago esses papéis, e aonde eu configuro que um dos papéis da liderança é justamente esse. Não só instituir, como disseminar a cultura do negócio. Cabe a ele fazer isso. Então não adianta se eu tenho aqui a autoliderança, né, que eu tenho uma placa maravilhosa. Aqui nós trabalhamos focado no cliente, os nossos colaboradores têm voz e etc e tal. E aí você vai descendo. Você desce, não acontece numa primeira reunião que ele vai ter com os líderes até dele mesmo, alguém levanta a mão para falar alguma coisa, não, tudo bem, mas aqui quem define sou eu. Como é que, é a famosa cultura da parede e não é aquilo que acontece. E aí, como você bem sinalizou, as empresas que realmente agem e executam a cultura centrada no cliente na prática são as empresas que mais vêm tendo ascensões. São perfeitas? Não. Mas são as empresas de maior tendência de crescimento. A iFood vide isso. Vou mencionar porque é uma empresa que eu venho acompanhando de perto, é uma empresa que eu fiz estudo de caso, e aí pelo fato de ter uma proximidade e conhecer as pessoas lá, e eles falam justamente isso. O que é o ponto deles principal, o que eles colocam lá, né? Que é a cultura focada em pessoas, que é resultado de sucesso. Cara, e você vê isso externado em todos os pontos da empresa. Isso é cultura. Porque nós vivemos a cultura. E eu acho que... Apesar de ter um monte de foto lá na parede, colocando cultura, pessoas, não sei o quê, mas ela é vivida. Exato. Todos os dias. E todos os momentos. E quando a gente tem uma agenda, quando a gente vai palestrar fora do iFood, dentro do iFood, numa reunião, toda a jornada nós chamamos lá dos food lovers, ela é permeada pela cultura. Nós vivemos e respiramos essa cultura. E aí, voltamos. Empresas que levam isso a sério, que têm estratégias boas e que são colocadas em prática, vão ser as grandes empresas do nosso país. E hoje o Brasil, inclusive, é uma referência quando a gente fala em experiência do cliente. Sim. Quando a gente olha para outras empresas lá fora, a gente vê que, principalmente a Europa, que ainda está caminhando, né, a passos... Super caminhando. Falo isso porque eu tenho uma mentorada que ela mora atualmente em Portugal, em Lisboa. Ela é da África, né, de Angola, mas ela mora lá. E a menção, sabe, pela narrativa do que ela me traz, é como se nós estivéssemos vivendo ali naquela época dos anos 2000 aqui no Brasil. Sério, real. É aquela coisa que para você resolver algum problema em determinado local é porque você tem que conhecer alguém que trabalha lá. É aquela coisa de que não, a instituição bancária minha é essa aqui, quem quiser ainda tem essa mentalidade. Sim. Ou seja, a gente está uns 20 anos mais à frente neles de evolução nesse sentido. Com toda certeza. E aí eu convido todos os profissionais da nossa área a se juntarem neste movimento para levar de fato e exportar isso, que é o que a gente tem de mais rico, que é o viver o cliente. Sim. Nós vivemos o cliente.
E isso, pra mim, de novo, é o que permeia a minha vida, Yalabá. Eu amo o que eu faço. É aquela questão, né? O olhinho brilha. Sim. O meu olhinho brilha. Meu olhinho brilha. E isso é muito bom, ô Dani, porque eu sou muito essa pessoa, né? De pessoas, eu sou a pessoa 100% pessoa, né? E que é muito engraçado também, porque eu falo que eu não escolhi o atendimento me escolheu. Na época, eu já estava cursando Direito, eu já estava ali com uma trajetória também bem traçada, né? Eu já trabalhava dentro do mundo jurídico, já tinha ali toda uma coisa direcionada, e na oportunidade que eu tive de adentrar no mundo corporativo, na oportunidade de inclusão, uma coisa que eu mencionei eu não quero ir para a área jurídica, eu quero ir para a área comercial. E ali eu descobri esse papel. Exatamente isso que você falou. Obviamente que não foi assim, né? Porque de repente tem várias pessoas que trabalham no atendimento e falam assim, não vai falar que você se apaixonou para atender o cliente logo de cara. Não foi assim. É uma conquista, gente, entendeu? É uma conquista. Realmente não foi assim. Tive vários embates, tomei várias chamadas da minha supervisora, porque queria responder o cliente aqui, ó, na altura, e opa, não é bem assim. Respira, não pira. Entendeu? E aí, quando eu tomei essa consciência e eu entendi que o meu papel ali era solucionar problemas, a maratona ficou até um pouco mais leve. Por quê? Porque eu entendi que o meu papel ali é um intermediador. Eu sou o ponto de contato do cliente para com a empresa, porque ele não tem como ir lá dentro e resolver o problema dele. O meu papel ali é estar nesse meio do caminho. Então, por mais que por vezes aconteciam situações que, poxa, o que o cliente queria, cara, não dava para fazer. E aí é o que eu falo às vezes de empatia. Que às vezes o atendente fala para mim, mas como é que eu vou ser empático se a política da empresa não permite fazer o que o cliente quer? Mas você ser empático não é você fazer o que o cara tá te pedindo. É você entender, sim, pela ótica dele, pelo contexto dele, você compreender o que ele está te solicitando, mas não é você fazer as vontades. Porque entendeu? nem sempre a gente vai fazer. Porque não tem como. Porque existem regras, existem políticas, existem contratos, existem várias coisas que estão estabelecidas. Só que você precisa ser claro o suficiente para você levar essa transparência para esse cliente. E aí, para mim, vem um outro ponto muito importante de quem trabalha no atendimento: comunicação. Básico. Esse é o beabá, Sem querido. isso, você não dá 2 passos. E é o que a gente falha. Quantas vezes você vai num local para tentar resolver alguma coisa, você liga primeiro. Tudo bem que hoje a gente resolve muito mais coisa no meio digital, mas de repente você vai e liga para ter uma informação. O que eu preciso para fazer tal coisa? De A, B, C. Aí você vai, opa, juntei aqui o A, B, C, vou lá resolver o problema. Quando você chega para resolver o problema, você precisa do D e do E também. Aí você fala, poxa, por que a pessoa não me falou? Aí tudo bem, aí você manda tudo. Aí a outra que te atende fala, não, só precisava disso. Entendeu? Aí você fala, é o problema da comunicação, é o problema de alinhamento interno, é um problema, de repente, do conhecimento de todos os processos do serviço que é entregue. Aí a gente vai entrando em N vertentes, que daí também te volta para o papel da liderança. Porque às vezes não é o papel da Dani que está lá me atendendo, mas cadê o líder por trás da Dani? Está direcionando, está acompanhando? Então a gente vê que o atendimento, ele tem um ponto de relevância dentro desse mundo de experiência do cliente muito grande. Sim. Para mim, a gente fala CS é estratégico, a experiência garante realmente o retorno para poder potencializar mais de 70% das vendas. Mas o atendimento é o ponto crucial para isso poder, de fato, realmente acontecer. Então a gente tem que sempre pensar em como promover isso de uma melhor forma, né? De como ter uma escutativa, de como ser comunicadora. Por quê? Carreiras são super possíveis de serem construídas. A gente está aqui com a Daniela falando justamente sobre isso. É um ponto que às vezes você está lá no seu atendimento, às vezes você está aí me ouvindo. E você está escutando, falando assim, putz, Alabá, mas eu tô aqui no atendimento, caraca, todo dia cliente ligando e só reclama e fala. É você pensar de que forma eu posso colocar esse momento que eu estou vivendo e construir uma oportunidade em cima dele. É você começar a observar, é você analisar os processos de dentro da empresa que você trabalha, o que você pode colocar como ponto de melhoria. Você entender esse ambiente, se ele é um ambiente também que incentiva o seu crescimento, que às vezes também não adianta você estar num ambiente que você quer contribuir, mas as pessoas te limitam, sim, vale você avaliar. Sim, o que é melhor para você e o que é melhor para tua carreira, né? Acho que isso que é muito importante. E eu, ainda nesse ambiente de atendimento, e agora como assumindo uma posição de liderança, né? A gente tem um papel muito estratégico, muito tático, para deixar o nosso time cada vez mais confortável nas sim, decisões que eles vão tomar, cada vez mais embasados e cada vez mais com empoderamento de pensamento. Porque na nossa época de atendimento, era muito assim, né? Muito by the book. Muito no script ali, realmente, não, se você seguir, colocar uma vírgula, opa, é pontuado pela qualidade. Sim. Né? Hoje não. Por quê? Porque hoje a gente tem um público diferente que está vindo. Então, há uma quebra que a gente precisa fazer para as nossas operações também é isso. Assim, deixem eles pensarem. Sim. Deixem eles contribuírem.
Para você que está me ouvindo, que é liderança de atendimento, quantas vezes você chamou o seu atendimento para ouvir? Quantas vezes você foi lá no atendimento, sentou do lado do seu atendente, né? Colocou o headzinho e ouviu um cliente junto com ele. Pode parecer clichê, de novo, mas se vocês não fizeram isso, façam, porque a experiência é outra. E mesmo que nenhum processo seja modificado naquele momento ali que você está fazendo a escuta, mas você pode levar para dentro da organização, levar para as áreas de produto, para as áreas que desenvolvem os sistemas que eles utilizam. Eu já trabalhei numa operação que eram 16 telas. Caraca. 16 telas. Com 2 atendimentos simultâneos. E aí vocês acham que isso é fácil? Não é. Como é que garante a qualidade, né? De 16 a gente conseguiu diminuir para 6. Uhum. Mas é isso. Como a gente descobriu? Sentando lá do lado, o diretor sentou do lado. Vamos Nós entender. fomos na operação e a gente viu, gente, não precisa de tudo isso. E, de novo, a gente precisa ouvir o público que vem de atendimento em Alabá. São grandes ideias que eles têm. E que às vezes não passam porque, ninguém vai ouvir. Uhum. Porque não se dá o espaço. É isso que a gente está falando. A liderança não abre um ambiente, volto a dizer, no livro também eu sinalizo sobre isso, falando sobre a responsabilidade da liderança de não só desenvolver pessoas, como criar um ambiente positivo. O que é um ambiente positivo? É eu criar um ambiente de segurança, que ele sinta que ele pode compartilhar comigo sobre o que está acontecendo. Porque, cara, a gente está numa liderança e aí a gente imagina algumas coisas para serem desenvolvidas, mas de repente na prática, na aplicação, aquilo não vai dar o resultado e não vai funcionar. Se eu não dou essa abertura, ao invés de a Daniela virar e falar para mim, falar assim, poxa, Alabá, essa diretriz aqui que você conduziu pra gente aqui não tá funcionando. Tá levando mais tempo, o cliente fica mais tempo aguardando, tá havendo reclamação, nosso nível de satisfação diminuiu. Ok, vamos rever. Agora, se eu não dou essa liberdade, você não tem essa abertura, você simplesmente vai continuar fazendo aquilo que não vai estar dando resultado, só que ao invés de você direcionar para mim, vai ficar só aquele entre vocês. Tá vendo? Mais uma ordem que vem aqui, acha que sabe tudo, não escuta a gente, ó, tá vendo? O negócio não tá funcionando. E aí não melhora. Prejudica o cliente, prejudica a empresa e ninguém progride. E, de novo, são pessoas. São pessoas. É isso. É sobre isso. E a gente falando da parte de experiência, Dani, e você trabalha com essa parte do B2B, e tem muita dificuldade de conseguir enxergar e desvendar como é promover experiência para um B2B, que é um B2B2C, né? Porque por mais que você fale para o B, mas você está olhando para o C, porque, voltamos a dizer, são relacionamentos entre pessoas, conexões para as pessoas. Mas como se dá essa promoção de experiência para um B2B, né? O que vocês elencam ali como pontos primordiais? O que de fato é acompanhado de perto? Como é que faz essa vinculação e esse desenvolvimento de relacionamento para ele ser cada vez mais de sucesso? Eu acho que quando você trabalha com B2B, primeiro você precisa entender de fato que tem um cliente final. E você tem que assumir, mesmo que de forma indireta, que aquele cliente final também é da sua responsabilidade. Então, a experiência que aquele cliente final vai ter também depende de você. Acho que é o primeiro ponto. Porque às vezes eu penso, não, eu só vou entregar uma refeição de um restaurante. Não. Eu vou entregar uma refeição de restaurante que vai para uma família que está esperando para ter um jantar especial. Então, primeiro você precisa enxergar a cadeia de experiência. Primeiro passo. Enxerguei a cadeia de experiência, aí sim. As métricas do meu B2B também são as minhas. Então, o número de pedidos que ele faz também é meu indicador de sucesso. A quantidade de chamados que ele abre aqui também é meu indicador de sucesso. A quantidade de reclamações que o cliente dele lá final faz porque o prato não chegou com a qualidade desejada também é meu KPI de sucesso. Então, assumir os KPIs do seu parceiro, né, do seu B2B, como seus KPIs de sucesso e os KPIs do cliente dele também. Hoje a gente trabalha lá com um produto de logística, né, um produto logístico específico no iFood. E eu cuido dessa operação pensando muito nisso. Então, a gente triangula muitos dados, coloca muito a experiência do parceiro, mas a experiência do cliente dele em primeiro lugar, para sair as estratégias, Yalabá. Porque não adianta eu só pensar, entreguei a comida, tá tudo certo. Não, entreguei a comida com qualidade, o tempo de entrega tá certo. Eu cumpri a promessa, é tudo isso. Então, se eu puder dar uma dica, quando a gente fala de B2B, primeiro considere o cliente dele também, nos teus dados. Dentro dessa cadeia, né? Exato. Que a satisfação dele também impacta. Uma cadeia. Porque a maioria das empresas que eu observo que trabalham com B2B não vem na cadeia. É assim, cumprir, ok. Entreguei aqui, ok. E uma outra particularidade são os stakeholders. Eu uso muito uma matriz de stakeholders para poder fazer esse mapeamento. Porque diferente do B2C, B2C é Yalabá. Yalabá, pessoa física,
Tá. No B2B, você tem a Yalabá, você tem a pessoa que cuida das suas redes sociais, Sim. você tem a pessoa que está cuidando Da do teu vendas, livro, você tem outras pessoas. E todos esses stakeholders também fazem parte do meu mapeamento. Sim. Então, no restaurante, eu tenho o dono do restaurante, eu tenho o gerente do restaurante, eu tenho quem está trabalhando na plataforma do iFood para poder capturar aqueles pedidos. E quando eu vou desenvolver alguma solução, eu tenho que pensar em todos esses stakeholders. Não é pensar só no dono do restaurante. Quem está fazendo a operação? Sim. Quem está lá pegando o pedido? Então, outro detalhe é pensar e mapear. Primeiro, mapear todos esses stakeholders e você entender quais são as necessidades, porque eles têm necessidades diferentes. Então, dentro do B2B, eu ainda tenho essa quebra, que é mapear esses stakeholders, entender o que cada um precisa, e aí, dentro da minha estratégia, tentar adaptar todos esses mundos para poder entregar o melhor serviço. Para fazer a entrega. E, por exemplo, como você bem sinalizou, né? Você acompanha tanto o impacto que acontece nesse B2B e o que vai acontecer no C. Como vocês, né, hoje, como é que eu posso dizer aqui? Na verdade, é uma plataforma que vocês subsidiam para que uma determinada empresa esteja ali num conjunto, num complexo, para atender um terceiro. De que forma que vocês, de repente, mensuram, porque o resultado dessa pessoa aqui impacta para vocês. Então, por exemplo, numa insatisfação desse cliente recorrente, sei lá, se o cara sempre reclama do tempo de entrega, se o cara, de repente, reclama sempre da qualidade da comida, existe algo que aí vocês interferem diante no B2B para que aconteça algo? Já aconteceu de repente, ter a retirada dessas pessoas da plataforma por uma má avaliação do B2C? Como é que é essa relação? Porque vocês, por mais que a sua entrega é com essa pessoa, mas é a opinião daquela lá que é o que vai dar o resultado, porque a opinião negativa dela, isso aqui, até porque as pessoas não olham muito, tipo, às vezes a empresa tal, não pedi tal coisa no iFood, as pessoas ainda têm uma coisa diferenciada, não pedi dentro, mas, entendeu? Porque tem uma vinculação de imagem. Sim. Como é que vocês fazem esse cuidado aqui para poder ter, se isso acontece também, ou se já aconteceu também que você saiba, Sim. já teve algum caso de que rolou, não, teve alguém que tirou porque estava acontecendo isso. Bom, hoje o iFood ele é uma empresa de tecnologia, então a nossa base é dados, né? Inclusive, a gente divulga bastante nossos cases relacionados a dados, a inteligência artificial, a bots que a gente utiliza. E dentro a gente consegue fazer esses cruzamentos. Então, a gente consegue identificar quais são os ofensores e aí faz essa ponte, né? Para verificar o que está acontecendo. Porque é uma relação muito delicada, né, Yalabá? Sim. A gente tem a opinião do consumidor, a gente tem a opinião do restaurante e temos também o driver, né? O nosso entregador nesse fluxo. Então, a gente tenta mediar através dos dados, através desses indicadores, para poder realmente ranquear e ver se está acontecendo algum problema. E aí a gente chama a loja para conversar ou entra em contato com o cliente para poder entender melhor o que está acontecendo e também fazer esse mesmo trabalho com o driver. Eu acho que mesmo tendo instâncias diferentes, né, a gente consegue, através dos dados, conectar e tentar mediar essas experiências, né? Porque o iFood, ele tá ali no centro, né? A plataforma que media todos esses players, né? Sim. Então, a gente tenta, assim, fazer através dos dados essa conciliação e aí entender o que está acontecendo. Se for o caso, enfim, sinalizar dentro da plataforma, ajudar o próprio parceiro, né? Porque a gente sabe que tem muitos microempreendedores também que entram na plataforma. Então, acho que um dos trabalhos que o iFood faz é justamente formar essas pessoas. A gente também tem um trabalho com um time de entregadores, então também dá formação para essas pessoas, porque a gente acredita que a educação, ela de fato vai alimentar o mundo, né? Um dos nossos lemas é alimentar o futuro do mundo. E através da educação a gente consegue fazer isso. Então, a gente tenta mediar. Eu acho que esse é a nossa principal missão ali, para poder, eu não digo punir, mas para poder entender, né, o que está acontecendo e orientar todos esses players, né? Sim, e não é nem na questão realmente de punição, para garantir que o atendimento, né, de excelência, que realmente é o que o iFood prega, que realmente aquilo esteja resguardado e que esteja sendo de fato executado. Eu acredito que a preocupação, e que deveria ser assim, né, de todas as pessoas que pensam com B2B2C, é você olhar de fato essa cadeia. Poxa, mas como é que está sendo a entrega lá naquela ponta? Será que realmente está trazendo o resultado necessário? Será que a satisfação daquela pessoa, que é quem de fato consome, está sendo de valia? Eu acredito que ter essa visão para toda uma jornada completa, para toda essa camada de fatores juntos que vão alcançar a excelência do cliente, que é o essencial, que vai dar o resultado que a gente precisa. E a gente vindo dessa parte toda de experiência, e falando aqui de mulheres,
né, potencializadoras e tal, e etc. Diz para mim, em que momento veio, né, já está aí bastante tempo nessa parte de experiência do cliente, em que momento veio essa questão? Putz, vou juntar uma turma para abrir aqui uma comunidade, iniciar um grupo, juntar essa mulherada. Em que momento que isso aconteceu assim? Teve um motivo, um estopim? Ou aconteceu naturalmente? Como é que foi? Como diria a revelação? Eu vou te falar que eu fui num evento de CX, e aí, da própria Track, e eles fizeram uma pesquisa e revelaram lá que grande parte dos cargos de liderança dentro das áreas de CX e de CS eram de homens. Além disso, eles colocaram que os cargos de analista eram quase que 70% ocupados por mulheres. Conta já não fechou. Eu ouvi aqueles dados, fiquei refletindo, falei assim, algo de errado não está certo, né? Cadê a mulherada, a liderança de CX e de CS? Porque eu sei que tem, mas onde elas estão? Passou, fiquei com aquilo no meu coração. Um dia, eu precisava fazer um programa de embaixadores numa das empresas que eu estava, e aí precisava fazer um bench com alguém. E aí me conectei no LinkedIn com uma pessoa e perguntei, e aí ela falou assim, olha, vamos conversar no WhatsApp, eu tenho uma pessoa que eu conheço que praticamente implantou o programa de embaixadores aqui no Brasil. Eu falei, opa, peraí, vamos conversar. E aí começou 3 pessoas no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, conversando sobre embaixadores. Essa pessoa era a Beatriz Freitas. Ah, que massa. Que hoje trabalha lá no iFood também, né? Já trabalhava. Que já passou por aqui. Já temos um esteve aqui. Episódio também aqui no canal. Então Por vocês podem buscar favor. lá para assistir esse episódio com a Bia, que a gente fala justamente de programa de embaixadores, que hoje gerou a comunidade iFood, que foi lançada recentemente. Então Exato. acompanhem, que esse episódio também tá bem bacana. Bia, maravilhosa. Um beijo pra Bia. E a gente começou a conversar, e foi daí. E aí a Jaque, né, Jaque Amaro, que foi essa pessoa que eu me conectei, convidou outras mulheres, aí agora mais uma que já passou por aqui. Olha que grupo poderoso, né? Que foi a Sheila. Sheila também participou tem episódio do aqui. Tá? início. Só tem mulheres aqui, ó. Você viu que só Top! falou o nome das mulheres aqui, ó. Tudo aqui é referência. E aí nós começamos então a conversar e, vamos montar um grupo no WhatsApp, então? Vamos montar. Daí surgiu a comunidade. Hoje, então, eu sou a co-founder dessa comunidade. Hoje nós temos também como administradoras a Vanessa, a Mari Demarque e a Bia. E nós vamos aí completar quase 1.000 pessoas no grupo do WhatsApp, mais de 4.000 pessoas no LinkedIn. E é uma comunidade onde a primeira regra é acolhimento. Antes até do sexo, tá? É acolhimento. Porque lembra que eu te falei dessa pesquisa que eu ouvi, que ficou no meu coração? Eu percebi que as mulheres, elas não ascendiam em muitos cargos por conta disso. Cadê o apoio? Né? Sim. Quem são as referências? Sim. E hoje, Alabá, o que eu tenho... E você tá na comunidade também, é um prazer ter você lá. E grandes mulheres. Olhou, filho, eu tô lá. Você piscou, eu tô presente. E acho que o mais bacana de você estar dentro de uma comunidade como essa, né? Além do acolhimento, são as trocas que são maravilhosas. Hoje a gente conta com profissionais de diversos níveis de carreira. E dentro da comunidade, aí eu vejo, assim, às vezes é uma menina que tá numa transição de carreira. A gente teve um caso de uma menina que, formada em educação física, e estava entrando em CX. E tava assim, gente, e aí, por onde eu começo? Aí uma vem, pega na mão, fala, olha, eu te indico esse curso, fala com fulano, ciclano, beltrano, adiciona tal pessoa no LinkedIn, segue tal página, ouve o Yalabacast, ouve isso. Então, é isso, Yalabá, é você ter uma comunidade onde você pode se apoiar, onde você pode ser acolhida, onde você não tenha medo de colocar suas dúvidas, porque tem que ser um ambiente seguro. Sim. Né? Ainda mais porque nós já viemos de muitos recortes como mulher, e nós ainda como mulheres pretas, então precisa ser um ambiente dessa forma. E assim surgiu a comunidade, de forma despretensiosa, com um bench sobre embaixadores. Hoje a gente tem todo um aparato de mulheres que estão lá para trocar, que estão lá para se apoiar, que estão lá para se ajudar, para chorar junto, porque a gente já chorou junto, mas para dar risada também. Sim. E tem quanto tempo de existência a comunidade? Nós vamos completar no próximo ano 3 anos, já quase 3 anos. Ou seja, já é algo que está assim, bem consolidado, né? Pelo tempo ali de duração. E eu vejo, e essa questão de comunidade, ela tem muito esse papel de importância para esses contatos que, por vezes, você não consegue ter
numa cadeia natural externa, né? Falando um pouquinho melhor. Dentro de uma comunidade, quando as pessoas de fato se expõem, né, e querem realmente gerar relacionamento, porque o que você querer também, você estar numa comunidade, é você gerar relacionamentos. Você se conectar com as pessoas, você criar isso, você realmente engajar ali com os demais. Por quê? Porque é uma rede de apoio. A comunidade, ela se torna um meio de apoio. É onde você tem um ambiente para você trocar visões, percepções sobre alguns assuntos, dirimir algumas dúvidas, pedir algumas ajudas e se torna um ambiente de segurança, um ambiente tranquilo, como vocês ali, quando acabaram acontecendo, poxa, vocês olharam para uma situação, caramba, como é que a gente tem tantos por cento de liderança aqui masculina e nós temos esse percentual aqui de pessoas que trabalham na analista, mas então essa ascensão, ela não está acontecendo, né? As lideranças estão surgindo e caindo aqui, não de paraquedas, mas caindo aqui, né? Em cima desses papéis. E com isso veio esse objetivo. E é importante que hoje, né, a gente se fala muito de comunidade, e aí vem muitas vertentes falando sobre comunidade, e as pessoas darem total importância para as comunidades, né? Eu iniciei a minha também tem pouco tempo, a minha ainda está engateando, perto do tempo lá da comunidade de vocês. A nossa, que a gente participa aqui, é da Negra de CX também, que eu acho que tem 1 ano. Sim. Já bateu 1 ano. A minha deve estar uns 3 meses ali que eu comecei a desenvolver e com o objetivo de quê? De ter um espaço que eu pudesse compartilhar a forma como eu vejo essa experiência do cliente com os demais profissionais, né? Por isso que eu falo que tudo vem de um objetivo de alguma dor ou de alguma necessidade que a gente enxerga. Sim. Eu acho que bate... É como se você começar a empreender. Quando a pessoa resolve começar a empreender. Exatamente. Que todo mundo brinca. Não, mas eu comecei a empreender por uma dor que eu tinha, que não sei o que, não é que a pessoa abriu um negócio. Eu vejo que a comunidade, por vezes, é um pouco disso. É uma necessidade, algo que você enxerga ali, que você fala, putz, cara, mas será que não tem mais gente que acredita nessa mesma linha que eu, ou que não tem essa mesma visão, não tem essa mesma percepção? E ali você começa a reunir pessoas no que elas vão se identificando, no que elas vão vendo, no que elas realmente vão ali construindo relações com outras pessoas. E, gente, as relações são construídas verdadeiramente. E é sobre isso, né? A gente estava até batendo um papo sobre relações, conexões. E a comunidade, ela é uma porta muito aberta para que isso aconteça. Eu vou falar para você que a minha ida para o iFood foi graças à comunidade, a Negras na CX, onde eu pude reencontrar a Cris Machado, que também já passou por aqui, né? E nós conversamos, enfim, e deu match. Sim. Né? Passei pelo processo seletivo e hoje estou no iFood. Então, foi graças a um evento que foi proporcionado pela comunidade, onde eu pude fazer essa conexão. E aí, quando a gente vai para esse ambiente de comunidade, a gente tem vários relatos. Sim. Que foi assim, nossa, conheci a Yalabá na comunidade, a gente se conectou, teve um processo seletivo, convidei ela para trabalhar comigo. Sim. Nossa, conheci a Yalabá, ela está aqui palestrando hoje. Né? Conheci a Dani, hoje ela está aqui me apoiando numa consultoria. Então, é isso. E aí, você que está dentro de uma comunidade, que você busca fazer conexões, é o momento. É o lugar. Exatamente. Eu falo, até comento isso lá dentro da comunidade, né? Até esses dias eu brinquei e falei sobre isso, porque pergunto, né, qual o objetivo, o que as pessoas foram buscar, né, para estar lá, me relacionar, fazer networking e tal. E aí, quando tudo no começo, as pessoas também ainda tem muito aquela do começar a engajar, né? Tá todo mundo muito travado, mas aí foi um dos pontos justamente quando eu abordei. E aí quando eu li, né, e vi que praticamente mais a metade o objetivo era esse, aí eu fui e perguntei. Eu falei assim, gente, mas o que vocês veem como networking? O que é networking para vocês? Né? Porque, por exemplo, e aí veio várias pessoas socializando as percepções e tal. Então eu falei assim, então vamos para essa premissa aqui, para essa base. Se eu tenho e eu tenho esse anseio, né? Porque hoje a gente sabe que você criando relações, N possibilidades, como a Dani acabou de narrar aqui, podem acontecer, né? Seja para uma oportunidade de você construir algum negócio junto, seja para uma oportunidade de vocês promoverem algum evento, seja uma oportunidade de trabalho, N coisas podem acontecer dentro de comunidade. Por quê? Porque é um momento de criar relações e conexões. E aí a pergunta foi justamente por esse motivo. Se o objetivo é network, querer criar relações, cara, primeiro, as pessoas precisam saber quem é você aqui dentro. Você precisa se relacionar com as pessoas aqui dentro para isso poder acontecer. Então, estar em uma comunidade, né, e te ensejar a estar nesse ambiente não é apenas pelo fato de você estar ali porque você está lá dentro do grupo. Engaje, participe, porque essa visão, essa que eu digo do ser visto, né, e você tá ali contribuindo e servindo com as pessoas, é o que vai poder, de repente, não te trazer algo de imediato, mas vai te trazer alguma oportunidade em algum momento.
Porque as pessoas querem um network aqui instantâneo. Não é assim. Acha que é assim. Opa, te conheci, legal, você trabalha lá. Pô, vê lá um negocinho pra eu poder fazer uma palestra lá. Gente, não é assim. Toma aqui, eu sou palestrante. Pô, não tem como você comentar pra fazer uma palestra. Não é assim que funciona. Acho que a gente tem que pensar muito assim, é uma horta. Primeiro você vai lá, prepara a terra, aduba, planta, e aí sim você começa a colher. Né? Exato. É isso. E às vezes a gente vive num mundo imediatista, né? Ela bate tudo é pra anteontem, não é nem pra ontem. Agora, né? Porque pra gente não era bem assim. É. Pra gente não era bem assim. Hoje, tudo é pra ontem, de fato. Hoje eu entrei em qualquer empresa, em poucos meses eu já quero ter ascensão, já quero ter aumento salarial. Pô, sei lá em quantos anos que eu tive que levar pra poder ter o meu primeiro aumento de salário, pra ter minha primeira promoção. O quanto que eu não tive que entregar pra isso poder acontecer. E aí vem isso muito pra isso que a gente hoje almeja. Ou gente que quer iniciar, né? Eu vou falar que eu trabalho de forma independente, né? Com consultoria, mentoria, palestras, etc. As pessoas acreditam que, tipo, você anunciei que eu sou palestrante, comecei a disseminar conteúdo nas redes sociais, no LinkedIn, me tornei expert e, a partir de amanhã, estou me contratando para fazer palestra. Gente, não é assim. É uma construção. E as pessoas precisam entender isso e respeitar os tempos dessa construção. Exatamente. Né? É uma jornada. Exato. A jornada, ela existe para ela poder realmente ela ser desempenhada, ela ser executada e no tempo certo as coisas acontecendo. De repente você pode topar com um e a pessoa de repente ir, pô, legal, vamos lá. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Como por vezes pode. Eu já tive pessoas que eu conheci em evento, mas é porque a pessoa já me acompanhava por rede social e eu nem sabia. E aí eu conheci a pessoa pessoalmente num evento. E depois a pessoa me fez N outros convites para vários outros projetos Mas juntos. você plantou lá atrás, né? A pessoa te conhecer Exato. numa rede social foi algo que você plantou, né? É sobre isso. E isso que eu acredito que para essa turma hoje que vem muito, eu não sei se vocês recebem lá na comunidade ou também pelo LinkedIn, ou como você vê, porque a gente está num momento que muitos profissionais e muitos experts, principalmente a galera que tem vindo do atendimento, elas têm ido para essa questão de transição de querer trabalhar com a experiência do cliente. Acho que é pelo fato de estar muito em disseminação, de estar no hype. Como foi na época do marketing digital, que todo mundo fazia curso digital e vendia curso digital há 3, 4 anos. Isso aconteceu muito, né? Na 2020, no lockdown e pandemia também. E agora o foco é a experiência do cliente. Isso aqui está o foco total. E aí, o que as pessoas precisam entender, eu não sei como é que as pessoas perguntam muito isso para você. Como é que eu faço para poder fazer a transição e iniciar no curso para trabalhar com a experiência do cliente? Número 1. Pergunta Acontece. Número 1. Opa, quase sempre. E aí, assim, quando eu conto o que eu fiz, né? Porque aqui eu fiz um resuminho pra você, Sim, né? aham. Mas nesse meio tempo, assim, bom, eu tenho formação e experiência do cliente pela FGV, faço MBA em gestão de experiência do consumidor, tenho outros cursos relacionados à experiência do cliente. Fiz lá no comecinho que eu comentei aquele curso de NPS da Track. Pois é, fiz outros relacionados a NPS, a outras métricas de satisfação. Fiz outros cursos também relacionados a outros tipos de pesquisa. Então, não é só aquilo, tá? Sim. Então, tem uma jornada. E aí, quando a pessoa pergunta, tá, por onde eu começo? O que eu faço? Primeira indicação que eu dou é assim, você sabe o que é a experiência do cliente? Porque não é só atendimento, não é só customer success, é além, é além. Primeiro você entende o conceito? Entendi, tá bom, eu sei o conceito, ok. Agora me fala, quais são as competências que você tem olhando este conceito? Ah, eu tenho isso daqui eu não tenho, isso aqui eu não tenho. Então tá. Então, isso que você não tem, aí eu te indico para você estudar. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois, você vai. Por quê? Sabe por quê, Alabá? Porque você não chega um profissional desse para fazer um mapeamento de jornada. Aí você fica assim, o que é? Pô, experiência do cliente é isso, a gente mapeia a jornada. Chega um profissional para poder fazer uma análise de NPS, fazer uma correlação dos indicadores de pesquisa. Fica lá. Aí a gente começa a ouvir alguns absurdos. É do tipo, o meu NPS tá em 90, então tá ótimo. Não. Calma, NPS é farol. Não é verdade absoluta. Não é resposta final. Você tem que correlacionar o indicador de lealdade com outros indicadores para, de fato, você saber se a sua régua tá boa ou não. Aí você vai ver o NPS de 90%, só estão mandando para quem recebeu o produto. Que é o final feliz. Óbvio que vai estar 90. Quem travou no caminho? Quem ligou pro saque? Quem reclamou no suporte? Não tem.
Então, são essas pessoas que a gente tenta orientar. E, assim, eu agradeço por ter comunidades como a nossa, como a Negras na CX e tantas outras, que orientam essas pessoas e que chamam um pouquinho, assim, para a profundidade da experiência do cliente. Então, não é Sim. só hype. Tem muito estudo e você tem muita responsabilidade. Porque aí eu volto lá no comecinho do nosso papo. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com sentimentos. Então, quando você fala de experiência do cliente, é muita responsabilidade que você tem sobre jornadas, sobre finais felizes ou não. Sim, concordo absolutamente, porque por vezes as pessoas veem, né, nesses sites que fazem essas médias salariais, e aí vem as médias salariais de um Head CS, de um Head CX, que ainda é muito mais elevado, então isso realmente engrandece. A pessoa tá errada? Não, não tá errada. Dela querer desempenhar e chegar lá. Cara, tá certíssima. A pessoa precisa saber qual é o objetivo, o que ela quer. Só que ela precisa realmente se preparar e entender também que isso não vai acontecer do dia para a noite. Por quê? Para você poder primeiro ter esse papel aqui, você atuar com isso, você precisa ter uma visão ampla. Você precisa, sim, passar por experiências profissionais para te dar um embasamento daquilo. Porque às vezes me perguntam, porque eu queria também trabalhar com a parte de mentorias, etc., e palestras. Aí você vai trabalhar e você fala, ok, mas olhando para trás, qual é a experiência? Qual a entrega? Qual o case? Né? Não, eu trabalhei durante 1, 2 anos com atendimento. E o que você gerou? Quais foram os frutos que você pode dividir com as pessoas? Exato. Então, assim, não é porque também, né, querer ver essa experiência. Muita gente trabalhar de forma independente, ou palestrante, ou mentoria, também é uma coisa que está no momento, assim, de todo mundo também querer fazer e achar que é tão simplificado. Não, para tudo isso existem processos. Para tudo isso existem procedimentos. Para tudo isso também, porque você se torna um prestador de serviço. Por exemplo, se você vai trabalhar com uma empresa, é uma prestação de serviço. Cara, você tem que ter um diagnóstico, uma coisa ali, é uma responsabilidade grande quando você assume fazer isso junto com uma empresa. Assim como você vai mentorar um outro profissional e assim como você vai subir num palco para você pegar um microfone e falar isso para as outras pessoas. Por quê? Só replicar informações que tem na internet, conceituais e teóricas, cara, não é base. Isso não te sustenta. Vai ser raso. Não sustenta. O que te sustenta são o case, é a sua vivência. Cara, eu passei por isso, eu vivenciei isso, eu liderei essa equipe, eu desenvolvi esse projeto, né? Eu debrucei e fui analisar o NPS, que é que nem eu falo, na minha época, não tão distante. Não revela a idade. Alguns mesezinhos atrás, entendeu? De que era como área de qualidade, algumas empresas chamavam de ouvidoria, que na época eu tive a iniciativa de pegar todos os históricos de clientes que reclamavam recorrentemente no mesmo mês de alguns serviços. Eu peguei essa galera e comecei a ligar para essa galera. Eu fazia isso o dia inteiro, entendeu? De ligar para as pessoas ali, esperava dar 9 horas, né? Que a galera às vezes dormindo, até umas 4 era o dia inteiro ligando, para entender se o serviço tinha sido resolvido, como é que foi o atendimento na hora que a pessoa ligou para pedir o serviço, como é que foi a receptividade do funcionário quando chegou na casa dele, se ele estava bem apresentável, se ele foi educado. Se não... Cara, eu já fazia isso em 2009. Que é a experiência do cliente. Isso era em 2009. Mas feito com profundidade. Exato. Feito com objetivo. É o olhar, aí volta o que a gente falou, é o olhar para o cliente, é o fato de você realmente viver e ter experiência. Então, ou seja, do que a gente fala de que são coisas importantes e relevantes que precisam ser feitas e precisam ser construídas, gente, é porque de fato é. Porque são coisas que a gente vivenciou e a gente construiu. Então, não é uma coisa que você fala numa suposição. Então, quando a gente fala para as pessoas dentro da comunidade, cara, segue nessa trajetória, respeita, de repente, o tempo, analisa de fato o que você quer, olha as objeções. Cara, é isso mesmo que você quer? Você tem esse perfil para lidar com pessoas aqui, você querer estar com pessoas? Porque você lidar com experiência do cliente. Esse mundo do cliente é isso, mano. Se eu não gostar de estar lidando com pessoas, ter contato com as pessoas, nem você vai, quer trabalhar nem nessa vai, área, nem vai. essa conta não vai para frente. E é isso, assim, acho que para quem está começando na área de experiência do cliente, pode parecer realmente, é um processo chato, eu vou ter que estudar tudo isso, eu vou ter que me aprofundar. Sim, porque o seu cliente, ele não é uma pessoa rasa, ele é uma pessoa que tem convicções, que tem vivências, e você precisa entender tudo isso. Porque você está falando não é de um momento, você está falando da experiência dele. Então isso é muito importante. É o momento dele. Não é mais para você pode ser mais um atendimento, mas para ele o atendimento é a solução do que ele precisa. Mais um atendimento, mais um produto que foi recebido, mais uma entrega que você fez, que você não fez, mais um voo que cancelou. Mas para ele, aquele momento é único. Exatamente. E a gente trazendo para nossa, vamos colocar aqui um papel que a gente tem de bastante importância, né, vamos dizer assim, que é essa parte da diversidade. Você, como mulher preta, assumindo ali papéis também de liderança, como foi, né? Como transcorreram, ou se tiveram momentos negativos, como é que foi
essa experiência para você, ali como profissional, né? Talvez não só na promoção da oportunidade, mas principalmente de pares, de colegas nessa sua trajetória. Como é que isso lhe deu? Isso acabou acontecendo? Cara, Yalabá, eu vou falar que eu só fui ter consciência que eu era uma profissional preta, periférica, de São Paulo, lá da Zona Leste, quando eu entrei em um ambiente da maternidade. Você acredita? Caraca. Foi a maternidade que me fez ascender. Eu sou mãe de uma menina negra. Uhum. E aí, acho que naquele momento a minha consciência racial veio assim, pá! E eu falei, putz, eu sou mãe de uma menina negra, trabalho numa empresa, na época eu estava na Azul, então trabalho numa grande empresa, sou uma analista. Por que eu não posso ser uma líder? Por que eu não vejo pessoas pretas e pardas ascendendo na carreira? Tem poucos. Aí começou, sabe, vir tudo de uma Sim. vez. E aí eu comecei a olhar, de fato, para mim e ver qual era o papel que eu tinha naquele lugar, como eu poderia percorrer para chegar numa cadeira de liderança e mais. Como eu poderia trazer os meus comigo, mais pessoas comigo. Porque, de novo, eu sou mãe de uma menina negra. A mãe é minha filha que está no mercado Sim. de trabalho. Uhum. A mãe é minha filha que está na universidade. E aí? Como fazer tudo Como vai isso? ser? Então, eu coloquei na minha cabeça, Yalabá, que eu precisava pavimentar essa estrada para que, quando minha filha, quando os nossos viessem, eles não tivessem que passar pelo que eu passei. De se dar Sim. conta assim, putz, sou uma analista aqui, por que eu não vejo Não os tem meus... outra oportunidade, né? E por que eu não tenho essa oportunidade? E é curioso a gente falar sobre isso, porque, vamos colocar isso aqui, o meu despertar também, tipo assim, a tomada de consciência, né? Não é que você nunca se viu como mulher preta, não sei o quê, não é isso, gente. Mas é você entender e você parar. É um momento que parece que sua ficha cai, que você toma uma consciência, né, do ambiente da sociedade que você vive, que é quando você para e olha pro lado e você fala, putz, cara, Cadê? realmente sou só eu. Porque eu de fato, realmente, eu tive uma ascensão de liderança, etc. Não tive. Eu tive ali, quando eu trabalhei nesse período do atendimento, tive a oportunidade de liderar, sempre fui convidada para grandes projetos na corporação. Tipo, eu sempre me coloquei, mas eu sempre fui desenvolvida para tal. O meu pai sempre me preparou para isso. De sempre me colocar, de me impor, ter segurança, ter confiança, mas, ou seja, sempre levando conhecimento como base, ou seja, sempre foca e estuda. Porque você estando preparada, não tem por que não acontecer. Então, a excelência sempre foi uma palavra para mim muito forte. Então, eu sempre entreguei muito com excelência. E com isso, eu sempre tive, não. Mas na minha trajetória na corporação, eu tive as oportunidades de crescimento, eu tinha muito confiança de quem era realmente acima de mim. Só que, por exemplo, quando a minha tomada, meu despertar aconteceu, eu olhando para trás, eu falo, cara, mas era só eu. Sabe? Não tinham outras. Por mais que o ambiente realmente não sofresse, nunca tive isso ali. Mas depois, no mundo, né, quando eu fui trabalhar de maneira, fiquei 10 anos no mundo corporativo, quando eu fui atuar no mercado, isso já ficou mais perceptível. De você observar, de repente, a forma de credibilidade que as pessoas davam para você ou não. Eu falo isso, principalmente, eu senti isso muito forte quando eu saí eu já trabalhava com moda feminina, eu já empreendia, na época eu estava na empresa, e aí eu fui trabalhar, logo depois que eu saí, eu falei, bom, agora a minha fonte de renda é o empreendedorismo e eu trabalhar com isso. E focada na excelência, de pensar sempre no cliente, busquei formações específicas, trabalhei com análise cromática, fiz a formação, fiz consultoria de imagem e estilo, para entregar isso para os clientes. E nesse momento eu percebi isso. Eu percebi que, por mais que eu tivesse conhecimento, embasamento, estava preparada, mas eu não era o estereótipo apresentável para quem fosse ser uma consultora de moda e estilo. Por quê? Porque eu não era padrão. E é aí que você começa a perceber algumas coisas. Entendeu? Tipo assim, isso pra mim depois ficou claro. Então você passa assim, você fala assim, caraca, Yalabá, mas isso aconteceu com você quantos anos? Sim, foi com uma minha idade já bem avançada, com meus 30 e poucos anos. A minha também. Então, assim, por isso que hoje, quando vocês se depararem, quando vocês ouvirem, né, das pessoas debatendo e falando sobre isso, por que isso se faz tão importante e relevante? Que é para despertar consciência. Exato. De tantas pessoas que estão vindo, porque foi aí que eu entendi, ainda mais nesse momento mais atual que eu vivo hoje, que para mim ficou claro que não era só Yalabá, escritora, palestrante, não é só sobre mim. Porque eu comecei, isso ficou claro para mim, que são por todas as outras que vão olhar para aquilo dali e para as minhas familiares, para as suas. Eu tenho 2 sobrinhas, as gêmeas, que são pretas também, que trabalham. E eu penso, poxa, como será para elas daqui a 5, 10 anos? Como é que elas vão enfrentar isso? Como é que vai estar esse mercado? E é o nosso papel fazer esse calçamento, assim como os nossos pais, os nossos avós vieram preparando isso.
E é diferente essa nossa construção quando a gente fala que não é sobre a gente, porque, por exemplo, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre outras pessoas, que eu sei que tem inúmeras meninas pretas aqui, mulheres pretas que estão vindo pra gente, porque são os feedbacks que eu recebo, de falar, caraca, eu olhar e ver você lá e ver que é possível. Gente, é possível. Se enxergar neste lugar. Se enxergar neste lugar. É algo que, assim, quando a gente imaginar 2 mulheres aqui pretas num podcast. Quando isso ia ser possível, permitido até. Não é nem possível, quando seria permitido. Exato. Então, é muito sobre isso, sabe? Então, de novo, eu nunca tive nenhum episódio lá na empresa, mas era muito assim, olhar pro lado e me sentir só. E aí, tudo isso veio de uma vez. Veio como uma onda. E aí eu falei, putz, preciso fazer alguma coisa. Preciso me posicionar, preciso trazer pessoas, preciso me relacionar com essas pessoas. E aí, uma das formas também é a comunidade, a Negras na CX, que me proporcionou muito disso. De me conectar com a ancestralidade. Ajudou pra caramba. Cara, abriu a muito, mente, né, cara? Eu falo isso muito muito. para as meninas. Eu falei, cara... Grandes amigas ali, fiz grandes amigas. E que dividem essa dor, né? Que dividem as alegrias com a gente também. E aí a gente vê que as coisas começam a mudar. Talvez não na velocidade que a gente queira. Sim. Mas estão mudando, Sim. né? E nós estamos nos colocando aonde nós merecemos. A gente está colocando a nossa coroa no lugar. Exato. Eu vou dividir um episódio que me aconteceu na escola, no 6º ano. Eu sofria bullying e me chamavam de Black Power e eu achava horrível. Eu chorava copiosamente. Ai, a Black Power, a Black Power. Hoje eu tenho meu Black. E a minha coroa. Sim. Então, olha essa transformação que eu passei. E eu quero que a minha filha enxergue isso e tenha orgulho da coroa dela, desde pequenininha. Ela tem 7 anos e ela tem orgulho da coroa dela. Assim como a mãe dela tem, assim como você tem, ela vai tantas outras nossas que vão ter. Exatamente. É isso. E a gente, além de ser esse ponto, porque a gente que passou e teve essa vivência, né? E aí N outros também que passam por essa experiência, eu acho que se a gente colocar de todas as nossas gerações para trás, e hoje isso ainda infelizmente acontece muito, né? Eu, por exemplo, eu falo que quando eu fiz a minha transição, né, vamos colocar assim, para mim foi um resgate de identidade. Porque a gente está falando aí de uma época que os nossos próprios pais familiares, eles não tinham essa instrução do cuidado, dessa questão, até porque minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. E a minha mãe, então, não tinha noção nenhuma de como lidar. Ela não sabia, né? Do pentear, não existia toda essa coisa que existe hoje no mercado. Não tinha um olhar pra isso, gente. Naquela época, na época dos meus avós, era os pentes ferro. Eu não cheguei a passar por isso, mas eram os pentes ferro que se esquentavam no fogo e passavam no cabelo pra alisar o cabelo, cara. Olha o que era o que era necessário se passar pra entrar dentro de um padrão de uma sociedade pra você ser aceito por ser quem você é, cara. Então, assim, o que me coloca, e foi quando isso foi 2017, mais ou menos, até por uma necessidade, tipo assim, sempre mantive aquilo por um tempo, e foi quando, por uma necessidade de treinar muito, não sei o que, eu falei, cara, ou eu vou ter que escolher, ou eu escolho minha qualidade de vida pra eu treinar, porque não dá pra ficar mantendo o cabelo esticadinho, lindo, num padrão, ou eu vou assumir aqui, de fato, como é, que eu também não sabia como era. Por quê? Porque eu tinha 9, 10 anos quando minha mãe alisou o meu cabelo. Então, eu não tinha nem noção. Como é que é alabar com o cabelo natural? Mano, não tinha a menor ideia. Então, pra mim, ali foi um momento de descoberta muito forte. Foi muito forte isso pra mim. E de você realmente se enxergar como você é e quem você de fato é. E ali você entender o quanto isso é importante também pra outras pessoas que se conectam contigo. E hoje, pra mim, como a gente fala, é ponto de orgulho. A gente parar e olhar e falar, putz, mano, na época de criança eu ouvia isso, ouvia aquilo, não era de chato, não sei o quê, nananana. E hoje você falar assim, mano, boca, né? Quantas pessoas hoje buscam as bocas iguais a nós? Vamos falar que essas bocas hoje são inspiradas em quem? Tem tanta rejeição contra a população negra, mas ok. E hoje todas essas bocas, esses procedimentos que algumas pessoas fazem para ter, é inspirado em quem? Sim. Então, isso é para que todo mundo possa entender que a estima, e é importante que se tenha, e tenham sim. Hoje eu tenho uma autoestima elevadíssima, até demais. Entendeu? É até demais. Mas por quê? Mas foi um processo de construção. Eu nunca fui assim, não foi sempre assim. Na época de escola não foi assim, na adolescência não foi assim. Eu precisei construir isso. E hoje realmente me acredito, me vejo uma mulher preta realmente super poderosa, extremamente bonita, extremamente elegante, entendeu? Extremamente bem posicionada. Por quê? Porque eu acreditei em mim. E isso é importante, acreditem em vocês. Mulheres pretas não admitem e não aceitem nunca que alguém diminua e diga que o que vocês querem fazer, que não é possível, ou que aquele lugar não é pra vocês. Não aceitem isso. Não aceitem. Eu tô aqui pra dizer isso pra vocês e mostrando isso.
Daniela tá aqui também, minha convidada, para poder ratificar isso para vocês. Não aceitem que alguém seja contra e faça o que você queira fazer você acreditar que não é para você qualquer coisa que você determine ser. É possível. É possível. Esse é o nosso recado. Nosso papel. Isso. Bom, cara, se deixar, eu falo Falei muito que seriam 5 horas. sobre essa parte de diversidade, principalmente, né, porque envolve com tudo, porque a gente parar para pensar também nessa parte de diversidade, o quanto que isso impacta na experiência do cliente, né, porque se a gente pensar em experiência do cliente, a gente está falando de experiência para pessoas, e aí a gente olha para o retrato de quem está construindo essas experiências, nem sempre são as verdadeiras pessoas que vão usufruir dessas experiências. Então, isso é um mundo de coisas que a gente ainda tem para discutir. Sim. Muita coisa para ser desenvolvida. E evolui muito, né? Lembrar que você está construindo algo para uma pessoa que não vai ser igual a você, que tem sentimentos, que tem camadas, que tem vivências. E, às vezes, isso tem que ser um mantra, tá? Tem que estar ecoando ali toda hora, porque senão a gente esquece. Exatamente. E aqui, Dani, eu gosto muito sempre de ouvir da turma, né? Como a gente está falando de experiência do cliente, relacionamento com o cliente, eu sempre gosto de ver na concepção do meu convidado o que é relacionamento de sucesso com o cliente para você. Relacionamento de sucesso nas condições que eu tenho, trazer a felicidade para ele. Para mim, o cliente, no final, estar feliz é o melhor indicador de sucesso. Aí você vai me falar assim, putz, Dani, mas e naqueles casos que não vai dar, né? Não dá. O não é inevitável. É você ter humanidade para falar um não. As pessoas hoje, a grande maioria não tem humanidade para falar um não. Então, tem humanidade para falar o não. E tem alegria para falar o sim. Sim. Acho que isso, para mim, traduz o relacionamento com o cliente. Muito bom. Concordo bastante com isso. Não é o falar o não, porque não posso, porque a empresa não permite, não porque essa é a política. É apresentar realmente, se preocupar em explicar, em esclarecer, porque a informação é a base de tudo. Aí vem a parte que a gente falou nesse episódio da comunicação. Então, apostem em comunicação é habilidade milionária em turma. Anotem isso. Comunicação é habilidade milionária nesses próximos anos, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de saber se comunicarem. E isso envolve a parte de interpretação, envolve tudo. Então, as pessoas que souberem, de fato, se comunicar de forma assertiva são as pessoas que terão mais oportunidades dentro do mercado. Boa. Dani, obrigada super pela sua presença, pelo agradeço. seu tempo, pela sua contribuição, por poder conhecer um pouco mais a sua história, de poder ver a força dessa mulher preta que vem com a gente ensejando sobre essa nossa voz. Então, obrigada mesmo por você ter partilhado um pouco, não só da sua trajetória profissional, mas como da sua trajetória pessoal também aqui com a gente, um pouco da sua vida pessoal. Gratidão, foi um prazer. Já falei, 5 horas de papo seria maravilhoso, tá? A gente pode fazer um grande podcast. Com né? certeza. As pessoas vão treinar, vão trabalhar, vão ouvir a gente. Com certeza. Brincadeiras à parte, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Um prazer ter você na minha vida, pessoal, profissional. E eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas pessoas aí com os nossos depoimentos e vamos pavimentar muito ainda essa estrada. Com certeza, não tenho a menor dúvidas. Turma, ficamos aqui com mais um episódio do Yalabacast. E você, aqui você viu que hoje a gente falou bastante sobre comunidade. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha comunidade, da comunidade de pessoas no centro, vai ficar um link para vocês aqui na tela para vocês poderem entrar e a gente poder fazer uma construção e disseminação de conhecimento cada vez maior. Obrigada e até semana que vem.